Cortiço é uma das obras mais importantes da literatura clássica brasileira, pertencente à escola literária denominada naturalismo. Esta possui muitas curiosidades interessantes, nas quais influenciaram o enredo do livro em questão. Primeiramente, precisamos entender quais são as características do naturalismo. As principais estão ligadas ao fato dessa escola literária ter surgido juntamente ao realismo, como oposição ao romantismo, que focava em retratar a burguesia, e sua ampla riqueza e influência. Já o naturalismo nada mais retrata que a realidade, muitas vezes cruel em sua forma mais radical, sendo considerada o lado intensificado do realismo. Conforme o comentário do escritor brasileiro Alfred Bose, o realismo se tingirá de naturalismo todas as vezes que personagens e enredos se submetam ao destino cego, traçado pelas leis naturais que a ciência da época acreditava ter decodificado. O Cortiço do escritor Aloysio Azevedo retrata uma realidade fictícia cruel, expondo os pontos de uma sociedade desigual e pobre. Considerando o próprio Cortiço como um elemento vivo na narrativa, justamente para demonstrar a realidade que muitos vivem na época, como as pessoas que se corrompem, influenciadas pelos ambientes em que vivem, se adaptando. E é dessa premissa de adaptação ambiental que se nota a influência e relação do darwinismo com a obra. Mas afinal, o que é essa coisa? Na verdade é mais simples do que parece. Esse conceito nasceu com o cientista, naturalista Charles, em uma de suas teorias publicadas, mas sendo mais específico, o livro A Origem das Espécies. Ele propôs uma das teses mais importantes da ciência, sendo esta a seleção natural das espécies, ou seja, a teoria de que o mais forte sobrevive às diversidades do meio ambiente, justamente por se adaptar nele. Com essa teoria surge o chamado darwinismo social. O darwinismo social pressupõe que as sociedades passam de um estágio inferior para outro superior. Sendo assim, uns enriquecem mais do que outros porque são mais aptos para o trabalho. Os brancos europeus têm a capacidade intelectual mais desenvolvida, por isso são bem mais sucedidos, de acordo com o pensamento desses grupos sociais hegemônicos, é claro. Esse pensamento deu suporte às teorias racistas e superioridade dos brancos e à criação de estereótipos para negros, índios, asiáticos e outros grupos étnicos que permanecem impregnados na mentalidade da população até os dias atuais, e é bastante perceptível em diversos trechos do romance de Azevedo. E é isso que ocorre no romance O Cortiço, pois nele apresenta as características do naturalismo, com um retrato da vida em sociedade do povo carioca e a forte influência que o próprio local exerce sobre as pessoas que habitam nele. Ou seja, é a mesma proposta do cientista Darwin, que afirma que os animais e os seres humanos se adaptam ao ambiente em que vivem, a seleção natural. Basta observar o próprio personagem principal, João Romão, que, influenciado pelo ambiente pobre em que viveu desde a sua infância, desenvolveu uma forte ambição que o faz construir o Cortiço. O Cortiço, por sua vez, passou a influenciar a vida das pessoas que ali viviam e voltou a influenciar a vida do personagem principal, e o próprio Cortiço, que ganha características de organismo vivo. Eita, mas é muita coisa, né? É verdade, porém quando analisamos toda a história e seu contexto da época, fica bem mais fácil de entender um monte de coisa, já que hoje a gente viu o que é naturalismo, o romantismo, o darwinismo e um tantão de outros ismos de uma vez só. Então, se gostou, bate palma porque isso deu bastante trabalho.